Bem-vindos a mais um videocast Natureza em Movimento. Lembrando que o nosso auge da vida é em todos os momentos que a gente estiver vivendo. Com 20, com 30, com 40, né? É importante a gente estar sempre procurando a gente estar bem, cuidar bem da gente, cuidar da nossa saúde, né? E usar o esporte como essa ferramenta é fundamental. Então, o nosso protocolo foi criado pensando em ajudar as pessoas a cuidar delas, pensar na forma de viver melhor, de que forma a gente vai colocar o esporte e a saúde na nossa vida, para que a gente viva por muito tempo, né, que hoje em dia as pessoas estão vivendo muito mais, a gente se sente jovem em todas as idades, mas com qualidade, né, não adianta só a gente viver muito tempo e não conseguir andar direito, né, então eu acho que a longevidade está muito relacionada a como relacionado, né, a como a gente cuida da gente mesmo. Então tudo que a gente fala aqui serve para quem tem 20, quem tem 30, quem tem 60, 50, porque é sobre qualidade de vida e esporte. E para falar sobre esse assunto, eu já gravei um episódio com ela cuida muito de mim, e o nosso assunto ele não tem fim, né, porque são vários aspectos da medicina, da endocrinologia, da clínica, né, que ajudam a gente manter a nossa saúde e são fundamentais para a gente não só praticar o esporte, mas para viver bem. E a gente vai voltar a conversar aqui com a Isabela Bussati, endocrinologista, tem uma clínica incrível, eu estou sempre indo lá, ela é muito fera, participa de congresso, pesquisa, professora, é tudo assim, né. E ainda é uma pessoa linda e simpática e super agradável. E é muito bom poder trazer essa ciência da medicina para o esporte, para a qualidade de vida. Então quando a gente vai no médico, né, quando eu procuro a Isabela, não é para tomar remédio, às vezes tem muito ajuste que vem da alimentação da pessoa, não é, doutora Sim, Isabela? sim, perfeito. Bom, prazer, a gente está conversando aqui nesse novo episódio e sempre reforçando, a minha admiração pela sua iniciativa de promover saúde através do estilo de vida, através do esporte. Para mim é a forma da gente viver muitos anos e bem, é a gente ter isso muito consolidado no nosso dia a dia. E aí, Fernanda, trazendo um pouco, né, para o que que a gente pode fazer no sentido de preservar nossa saúde, é a gente olhar para os 6 pilares do estilo de vida, né. Que pilares são esses? O esporte, e a gente pode desmembrar um pouquinho, né, a gente olhar para a alimentação, e quando a gente fala de alimentação não é sobre viver de dieta, mas sim a gente entender exatamente quais são os micro e macronutrientes que a gente precisa consumir e como esses nutrientes vão auxiliar no nosso processo de saúde, ter uma relação confortável, uma relação prazerosa, mas também uma relação de responsabilidade com os alimentos, né, então nem tão lá, nem tão cá, a gente conseguir, né, organizar de uma forma, saudável, mas também prazerosa a alimentação. Falei do esporte, falei da alimentação, preciso saber como eu faço o manejo do estresse. Manejo de estresse é o terceiro pilar importantíssimo, principalmente no mundo que a gente vive, né, que tem uma lógica de produção contínua, de performance contínua. Acho que esse é um ponto que a gente pode fazer, inclusive, um podcast só sobre isso, só sobre performance e o quanto, se ela for, conduzida de forma adequada, o quanto ela é maléfica, né, para a nossa saúde física e mental. Então a gente tem que ter muito cuidado. Preciso olhar para um quarto elemento, que são as conexões interpessoais de qualidade. Então, isso está dentro dos pilares do estilo de vida saudável, a gente saber se relacionar de forma positiva e adequada com as pessoas. Então, ter um ambiente seguro e protetor faz parte da saúde também. O quinto elemento seria a gente entender como é que faz o uso do álcool. Será que ele tem espaço na saúde? Será que existe doses seguras? Será que isso pode estar dentro de uma vida saudável? Então, um próximo podcast também Também sobre videocast isso. sobre o álcool, né. Mas então manejo de substâncias tóxicas é um elemento importantíssimo. E o sexto, que a gente falou no episódio anterior, que é o sono reparador de qualidade. Então, se eu olho esses 6 elementos dentro do que a ciência traz de informação e começo a aplicar no meu dia a dia, eh, os aprendizados
no sentido de preservar minha saúde a partir desses 6 pilares, eu tenho mais chance de viver por muito tempo e com qualidade, né. Aí a gente, feita essa introdução, falando um pouco sobre alimentação agora, né, o que que é uma alimentação saudável, né, o que que existe uma dieta ideal? Essa é uma pergunta muito recorrente, né, e a grande resposta é: não existe uma dieta única, existe sim padrões alimentares que são mais específicos para cada fase da vida e de acordo com as necessidades que cada um tem, né. Se eu fosse falar assim, numa média, o padrão mediterrâneo é aquele que mais atende a maioria das pessoas. Padrão mediterrâneo onde eu vou ter um consumo otimizado de fibras, consumo otimizado de oleaginosas, eu tenho pouco consumo de carne vermelha, uma vez por semana só, eu tenho adição de azeite, eu tenho muitos alimentos in natura, né, então esse é um padrão que mais protege, né, do ponto de vista cardiovascular. Mas eu tenho outros padrões que são muito interessantes também. Hoje em dia a gente tem estudado muito os padrões asiáticos de alimentação, principalmente a dieta coreana, é o Asian Diet, né, eles têm muitos alimentos fermentados, eles têm um baixo consumo de proteína animal, então é um outro padrão muito interessante. O padrão vegetariano, para quem, né, tem ali uma enfim, um interesse, né, em seguir, ele é muito benéfico, muito protetor do ponto de vista cardiovascular. E entrando um pouco no universo dos atletas, né, os padrões que são também individualizados, mas que vão requerer ali um aporte um pouco maior de algum macronutriente, né, que vai ser o carboidrato, dependendo do treino que ele faz, se é um treino mais longo, que vai ser a proteína, dependendo do status muscular que ele tem, da performance muscular, e também a gordura, porque a gordura boa ela tem que entrar, porque ela faz parte, ela compõe ali as membranas celulares. Então, é só para, né, exemplificar como é grande esse universo e como, apesar de ter existirem regras básicas que norteiam, né, as nossas prescrições, a gente tem sempre que estar olhando ele de forma muito individualizada para cada pessoa que vai iniciar um treino, né, com alta performance ou que não seja de alta performance, mas que vai iniciar uma atividade física continuada, né. E é uma qualidade buscando sempre qualidade de vida, né. Sim, sim. Algumas vezes aconteceu, de chegar um paciente lá e você conseguir, resolver alguma questão, né, clínica do exame dele através da alimentação? Sim, sim, isso é muito recorrente, né. Talvez o melhor exemplo seja a síndrome metabólica. A síndrome metabólica é uma condição clínica onde a pessoa vai ter o aumento da pressão arterial, o aumento do triglicerídeo, que é a gordura mais simples, a gordura que tem muito em pão, massa, bolo, biscoito, né. A redução do HDL colesterol, que é o colesterol bom, então ele vai estar um pouco mais baixo, e um aumento da gordura na região centrípeta, que é essa região, né. Então, esse é um modelo onde a intervenção nutricional, ela vai ser muito bem-vinda, porque se eu reduzo o peso, eu já vou começar a diminuir a gordura. Se eu reduzo o consumo de alimentos processados, ultraprocessados, principalmente farináceos, principalmente alimentos, semi-prontos, né, que tem muita gordura, eu já caio drasticamente os triglicerídeos. Se eu aumento o aporte de castanhas, nozes, peixes de água profunda, eu consigo ajudar no HDL colesterol. E existe um padrão dietético chamado dieta DASH, que é uma dieta de baixo consumo de sódio, e essa dieta, ela é capaz de reduzir a hipertensão arterial. Então a gente, com intervenção alimentar, a gente consegue tratar doenças, a gente consegue tratar uma série de patologias, né. E tem as outras questões também, as intolerâncias alimentares, as intolerâncias, por exemplo, à lactose, a glúten, que essas também elas têm uma resposta muito interessante, né, com o manejo ali do alimento. E às vezes a pessoa nem sabe que tem, Nem né. sabe que tem, isso eu vejo muito na clínica, as pessoas cronicamente distendidas, com distensão abdominal, dor abdominal, e quando você faz o diagnóstico adequado e prescreve corretamente, né, Salvou a vida pronto, da pessoa. melhora muito, exatamente. Então é muito interessante, esse é um tema que, tem ali uma observação clínica de melhora muito imediata, quando a gente, né, intervém adequadamente. E tem o outro lado também, né, que é, o que que eu tenho que garantir minimamente num dia de uma pessoa para ela ter boa saúde? Eu gosto sempre de dar um exemplo, as pessoas hoje em dia ficam muito preocupadas com imunidade, né, mas o que que a gente faz para a imunidade? Vai ficar tomando própolis só?
Pode tomar própolis também, mas assim, eu tenho que garantir 10 miligramas de zinco todo dia na minha alimentação. O zinco é importantíssimo, é um E mineral. como a pessoa consegue A isso? gente vai ter muito zinco em cereais integrais, em castanhas, alguns frutos do mar são ricos em zinco e às vezes isso pode passar despercebido na alimentação. Aí a pessoa não tem aquele consumo adequado. O zinco é o segundo mineral essencial. Ou seja, o que que é mineral essencial? É aquele que eu preciso ingerir, todo dia eu tenho que ingerir. O ferro é o primeiro, e é importantíssimo a gente olhar para o consumo de ferro, né, diário também. O segundo é o zinco, né. Aí entrando nos atletas, eu tenho o cálcio. Um exemplo para as mulheres, né, as mulheres na transição menopáusica, pós-menopáusica, têm que ingerir todo dia 1.200 miligramas de cálcio. Se ela não consome lácteos, se ela não tem um olhar ali mais adequado para a alimentação, ela pode não estar ingerindo cálcio corretamente e isso vai comprometer estoque, mineralização óssea, isso pode trazer sintoma muito imediato, que vai ser a cãibra de curto prazo, e no médio e longo prazo, se aumentar a porosidade dos ossos, né, que seria a osteopenia, a osteoporose, aumentar o risco de fratura. Então, olha, a partir da alimentação, olha como é importante, né? E a gente nem está falando ainda de proteína, carboidrato, gordura, né? A gente está falando ali de minerais que devem fazer parte do dia a dia, porque vão impactar diretamente na saúde. E vai fazer com que a pessoa ela consiga, né, fazer a atividade dela. Às vezes uma lesão é provocada porque você não está se alimentando da forma ideal e você está Sim. faltando cálcio, né. Tem muito fatura de estresse Sim, em mulheres, às vezes, que começam a correr ou praticar esporte, homens também, né. E às vezes a pessoa não presta atenção num detalhe que poderia ser resolvido. Agora, o quanto que é alimentação e suplementação? É, isso é muito interessante, né. É lógico que vai ser sempre individual, né. Primeiro assim, a base da alimentação, ela deve vir de alimentos in natura, né, de alimentos com baixo processamento. Os suplementos, eles vão, sem dúvida, compor ali o grupo dos alimentos, né, processados, né, eles Não, são eu falo de ultraprocessados. suplementação De outros suplementos, de proteínas. não, suplementação de tomar cápsulas Ah, sim, de disso, minerais, né. Pode remédios, existir uma vitaminas. vitaminas, né. Algumas pessoas podem precisar, mas muitas vezes, quando você tem um cálculo alimentar muito bem estruturado, pode não ser necessário. Um exemplo bom para isso é o ômega, né. O ômega, ele é fundamental para a nossa saúde, ele vai compor as membranas, ele vai ser importante para a saúde cerebral, ele tem uma ação anti-inflamatória muito importante. Eu, por dia, eu preciso consumir em torno de 2,5 gramas de ômega, EPA e DHA. Em 100 gramas de salmão, eu tenho ali em torno de 1 grama. Só que eu posso não comer salmão todo dia, o que é óbvio que é natural que não aconteça, né. E aí de onde vai vir esse ômega? Vai vir das castanhas, vai vir da chia, mas eu posso num dia não consumir nada, né, dessas sementes, né, que são ricas em ômegas. E aí eu fico cronicamente deficitária. Do ômega. Isso. E aí você tomar o ômega pode ser interessante. Eu até gosto de fazer isso às vezes. Eu explico quais são as cotas que substituiriam o ômega, e se naquele dia a pessoa consumiu 100 gramas de salmão, 2 colheres de sopa de chia e comeu 30 gramas de castanhas, não precisa Não tomar a cápsula do precisa. ômega, né. Aham. Então isso é interessante, né. O cálcio é a mesma coisa. É muito comum na nossa prescrição de cálcio, a gente explica o que que seriam cotas de cálcio, 200, 300 miligramas de cálcio. Mais ou menos um copo grande de 300 ml de leite vai te dar 250 miligramas de cálcio. Então, se a pessoa consumir, se ela toma um comprimido de cálcio, tem 600 miligramas em média, Qualquer leite ou só o leite da com vaca? leite de vaca, os outros leites também, né, enfim, dos outros mamíferos também vai ter, e os leites vegetais, Hã, muitos deles são enriquecidos com cálcio, então você tá, tem que ver no rótulo. tá. Então, o que que a gente faz? A gente faz uma cápsula de cálcio, 600 miligramas, e dá as 2 cotas de lácteos, e aí você garante os 1.200. Para quem consegue as 4 cotas, você não precisa fazer o comprimido. Então, eu gosto muito dessa abordagem de prescrever medicamentos quando realmente é necessário, mas se a alimentação conseguir trazer esse aporte, não é obrigatório, né. É. Aí, quando você tem necessidades especiais, por exemplo, os suplementos alimentares, né, quando você tem suplementos proteicos, isso aí já vai entrar em outra categoria, né. Eu vou ter a base da minha alimentação com alimentos in natura, com alimentos minimamente processados, mas para fechar a cota proteica, principalmente para atletas, eu posso precisar de uma suplementação. Isso
eu acho adequado sim ser feito, deve ser feito, mas aí já entra uma necessidade de um olhar profissional, porque as proteínas, elas são metabolizadas pelo rim, elas vão ter uma excreção renal, né, então nunca sair tomando suplementos sem uma prescrição e sem uma análise prévia de função renal, de função hepática, de avaliação adequada do tubo gastrointestinal, né, isso é muito importante. Isso que eu acho super importante a gente estar conversando sobre isso, porque muitas vezes a gente vai no nosso treino, no nosso grupo de atletas, de amigos, aí a gente fica muito impressionado porque as pessoas estão tomando isso, tomando aquilo, a gente abre a mídia social, é muita propaganda. Será que aquilo realmente está servindo pra gente? Será que aquilo é o que a gente precisa? Será que a gente não está tomando excesso ou deixando de alguma coisa que realmente faria diferença? Então, se você não está fazendo um exame de sangue, se não tem uma avaliação médica, talvez você esteja ou jogando dinheiro fora, porque vai para o lixo, porque você não está precisando daquilo, ou então deixando de tomar alguma coisa que realmente vai fazer a diferença na sua saúde, né? Sim, Então, essa prescrição tem que ser muito baseada numa avaliação clínica, né? na avaliação clínica, sempre o médico do lado do nutricionista e fazendo o cálculo de forma individualizada, para não ficar excessivo, mas também para não ter falta, né? Exatamente. Então, assim, você ao longo de toda a sua vida atlética, né, você sabe o quanto você vai ter de treino naquele momento e o quanto vai ser necessário de aporte, né, de carboidrato, e é individualizado para você. Então a gente tem que ter esse olhar refinado mesmo, e muito, como eu diria assim, responsável também, né, Exato, porque exato. se deixar, às vezes as coisas vão por um caminho de pouca responsabilidade, né. Exato, exato. E não é só, gente, focar em performance, é focar em saúde. Porque se a gente foca em saúde, é tipo assim, sabe aquele negócio? Compra um, leva brinde, não sei o quê. Então é exatamente isso. Foca em saúde, que de brinde você vai ter a performance, né? Maravilhoso, Ela, adorei isso. ela vem assim e vem bem. Então, essa é o objetivo, né? Então, eu vou entrar numa outra questão, mas eu quero deixar aqui bem claro que nosso videocast Natureza em Movimento, ele não vai ficar por aqui, né? Principalmente que a gente tem muito assunto para falar e a gente tem um projeto aqui que a Isabela vai estar me ajudando na minha preparação para várias provas de Ironman e a gente vai estar compartilhando tudo que vai estar acontecendo comigo, mas que também poderia estar acontecendo com você e às vezes a gente deixa de conversar, que é muito assunto para pouco tempo. Então a gente vai falar agora aqui, de uma questão que tem muita gente começando, é impressionante, né, porque eu faço esporte, né, fui profissional desde cedo, até 50 anos foi quando eu mudei de categoria. E o incrível é que a maioria das pessoas agora que estão fazendo meu esporte, né, que é o triatlon, o Ironman, elas têm acima de 40 anos. É muita gente acima de 40 anos começando esporte. E eu recebo muita pergunta assim: "Ai, você acha que eu tô velha para começar?" Eu falei: "Lógico que não". Então é uma categoria muito, grande, assim, em número de pessoas, praticando esporte. Nos Estados Unidos é um país que as pessoas se aposentam mais cedo, aí elas já têm mais tempo livre, elas começam a treinar e tal, e é um tratamento diferenciado, né, é um aspecto que tem que ser avaliado, que eu também sou bombardeada de perguntas, que é sobre a questão da avaliação hormonal, e que isso é um tema que a doutora Isabela Bussardi, ela é doutorado, ela está escrevendo um livro, Sim, sim. e a gente quer falar muito sobre esse assunto. Vai ter muito assunto por aí, Perfeita. e hoje eu quero fazer essa pergunta para ela, a importância dessa avaliação para as pessoas, não é só mulher não, tá gente, homem também está incluído, porque não acontece só com mulher, porque as pessoas acham que é tudo com a gente, não é. É com o homem e com a mulher, é uma época que muda muita coisa, mas não significa que é o fim, porque às vezes é o auge, não é? Perfeito, perfeito. Os hormônios eles vão sim, né, reger uma série de processos celulares, e os hormônios eles impactam na performance. Isso é muito importante a gente saber, né, que está acontecendo. E como é que funciona, né, essa questão da saúde hormonal? Na verdade, a gente, mais ou menos ali no período da puberdade, né, primeiro menininho, menininha, eles não têm ali nem a testosterona nem o estradiol, eles têm órgãos ainda sem a diferenciação, né, baseada nos hormônios, e aí entra a puberdade. Na puberdade você vai ter
um aumento da testosterona nos meninos, você vai ter um aumento do estradiol nas meninas, e vão existir mudanças na composição corporal, né? Quem está ali sob o efeito da testosterona vai diferenciar mais músculo, a mulher já vai ter uma mudança em relação a músculo e tecido adiposo, então tem mudanças corporais que vão perdurar ali mais ou menos até a 4ª década de vida. Em torno da 4ª década de vida é quando começa de forma muito sutil a existir um primeiro momento, né, de redução dos níveis de testosterona, dos níveis de estradiol, mas de forma muito sutil ainda, sem um impacto clínico, na maioria das vezes. São pequenas mudanças que vão estar ensaiando na mulher a chegada da menopausa, que acontece em torno dos 49, 50 anos, em média. Na menopausa, sem dúvida, tem uma queda abrupta do nível de estradiol, que é diferente nos homens. Eu gosto de fazer uma analogia simples, dizendo que os hormônios na mulher, eles vão descer de elevador. No homem, ele vai descendo de escada, devagarinho. Então, Magia. também acho, mas é o que É é. a vida. Então, assim, é o que está acontecendo. E a gente precisa olhar para esses níveis hormonais, porque de forma segura, eles devem ter a reposição adequada. Mas veja bem que eu estou falando de reposição, porque existe uma ideia, né, de que como o hormônio ele traz performance, poderia ser usado para gerar performance, e isso é um erro, né? Inclusive é doping no Exatamente, esporte. exatamente. Então, o hormônio, se ele tem nível fisiológico e se ele cai, sim, ele pode voltar para o nível fisiológico. Mas se ele já está no nível fisiológico e a pessoa busca hormônio para ganhar performance, isso é doping, isso é errado. E isso, inclusive, acelera o envelhecimento e aumenta a mortalidade, que é algo que Nossa. as pessoas não sabem. Eles ficam com a sensação de que estou me sentindo bem, mas isso é uma resposta de curto prazo. No médio e longo prazo, o uso de testosterona, o uso de doses excessivas de androgênios como um todo, e mesmo de estradiol em doses muito altas, aumenta riscos cardiovasculares, aumenta a mortalidade, né? Risco de neoplasia e mortalidade. Então, isso é muito importante. A gente está falando aqui de reposição fisiológica na mulher, na menopausa, e no homem, dentro da síndrome que a gente chama que é um nome mais complexo, que é a síndrome hipogonádica, né? A redução dos níveis de testosterona que começa a acontecer em alguns homens também, não é em todos, né? Então, isso precisa ser visto. E como que é visto? Dosagens no sangue, né? O endocrinologista ele é treinado para isso, para fazer as dosagens corretas e tratar adequadamente quem tem indicação, né? Porque se eu tenho, por exemplo, um homem com deficiência de testosterona, e isso no sangue, existem pontos de corte das principais sociedades internacionais, vou falar um número, enfim, que é consenso, né? Uma testosterona total abaixo de 150. O que esse homem vai estar sentindo? Ele vai ter mais fadiga, ele vai se cansar mais, ele não vai performar corretamente, ele vai ter mudança corporal com o aumento da gordura, diminuição da musculatura, ele tem alterações no sangue também. Então, vai ser muito mais difícil ele conseguir trazer o esporte para a vida dele. Então, é muito importante ele ter essa avaliação e ter um tratamento adequado para voltar, né, a níveis adequados. E a mesma coisa a mulher na menopausa. Se ela está tendo ondas de calor, se ela tem a falta do sono, ela fica mais cansada, ela não consegue manter o exercício de uma forma regular. Então é muito importante realmente a gente ter um olhar específico e tratar para você amenizar sintoma e permitir que a pessoa traga, né, essa rotina de estilo de vida saudável para ela. Pois é, então, gente, eu queria ficar com a Isabela, assim, até ano que vem aqui conversando, mas a gente vai ficar hoje por aqui, né, eu falar da importância dessa, reposição hormonal com o médico orientando. As pessoas me perguntam muito isso: "Isabela, se eu faço, se eu deixo de fazer". Não interessa se eu faço ou deixo de fazer, o que ela mandar eu fazer, eu vou fazer muito baseado na minha saúde, na minha avaliação, muitas coisas, assim, que as pessoas acham que eu sou forte, eu sou fraca, ela está consertando, ela está me ajudando, eu consertando o que eu falo me orientando para ter uma saúde melhor. Então é muito bom a gente ouvir a experiência das outras pessoas, a gente vai estar conversando sobre isso para a gente pensar sobre nós mesmos, né. Como eu posso estar, pensando em melhorar a minha saúde para conseguir praticar o esporte? "Ih, eu estou sentindo isso, falta de sono, será que" essa é a conversa, né, o protocolo é para você, não é sobre a Fernanda Keller. Eu estou aqui para trazer esse tema, conversar com vocês, falar um pouco da minha experiência, né, porque tudo que
eu tratei com a Isabela, consegui melhorar em performance. É lógico e evidente que hoje eu estou numa categoria acima de 60, então o meu objetivo é realmente me manter assim, com vontade de competir, continuar fazendo Ironman, mas não sou mais atleta profissional. Eu sou uma atleta profissional porque eu vivo do esporte, mas não na categoria profissional, que eu fui a vida inteira. E é isso, então tudo que eu estiver fazendo agora, para mim, e com a ajuda de todo esse timaço aqui de profissionais, Carla Sede, Isabela Bussardi, Léo Metsaval, Dr. Arthur Guerra me orientando, a gente vai estar conversando e mostrando para vocês que é possível treinar, mas é possível, melhor ainda, ter qualidade de vida, saúde e ser feliz, né? Porque ninguém é obrigado a ser atleta de Ironman, tá, gente? Mas o esporte é para todo mundo dentro do que você quer fazer. A Isabela já nada, tá quase andando Já de pedalei bicicleta, bastante no passado e vou voltar. vai voltar. A Carla já é atleta de performance de curta distância. Dr. Pierre faz Ironman. O Léo pedala, ele sobe montanha, snowboard, nada muito. Então todo mundo vive também esporte com qualidade de vida. E esse é o nosso objetivo aqui, de estar motivando todo mundo a se cuidar, a ter saúde. E a gente vai voltar aqui com muito mais assunto. Muito obrigada, meu amor. Foi um prazer. Continue seguindo a Isabela. Eu sei que ela tem milhares de seguidores, porque ela está sempre postando coisas super interessantes. Eu sou fã e seguidora. Lembra qual é o seu Instagram, sua mídia, por favor? @Isabela Bussardi. E a ideia é a gente estar discutindo ciência no dia a dia de forma muito leve, muito descontraída, né? Porque a ciência não é para ser algo deslocado da nossa rotina, é para a gente usar tudo isso que a gente tem aí de informação para viver bem, muito tempo e com felicidade. Adorei a parte da felicidade. Então é isso, segue a gente aqui, o nosso videocast Natureza em Movimento, dá-se o seu like aqui e aloha! Aloha!